O Bem-vindo, Giovanni meu está assim. querido Daniel Sati. Muito obrigado, meu querido Luiz. Prazer Como ter é você bom estar aqui. aqui. Prazer todo meu. Eu adoro você, o Giovanni, o trabalho de vocês, a revista de vocês. É de fato um prazer muito grande, uma honra esse convite, poder falar um pouquinho, agradecer pelo espaço, porque de fato é de coração estar aqui. A honra é minha, a honra é minha. Antes de falar do homem mais inteligente do mundo, que Da está em história, da cartaz até a história. semana que vem, hein? Né? Até a semana que É, vem. Está em cartaz até dia 30 de abril, 30 de e, abril. e é natural a, 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 a confusão sem querer que você pensa que Uhum. todo mundo faz, que é o homem mais, Uhum. ao invés de o homem mais inteligente do mundo, é o homem mais inteligente da história. Da história. Da história. É O uma homem obra mais. homônima, é uma obra Hum. homônima do psiquiatra e escritor Augusto Cury, que levou em torno de 15 a 20 anos, ele diz, uma pesquisa de 15 a 20 anos para escrever este livro, e que foi lançado em 2015 ou 2016, e se tornou espetáculo de teatro adaptado por ele em 2000, final de 2021, com um elenco, e logo no início de 2022 eu já entro no elenco, e o elenco muda quase que todo, 80% ou 90%. E E estamos você até hoje em continua. cartaz. E você continuou. Continuo, e isso eu continuei desde 2022, ou seja, tem um ano e pouquinho, um ano e meio, né? Desde o começo Aham. de 2022, e pretendo fazer minimamente até o final deste ano de 2023, ou seja, chegando lá, eu já vou ter 2 anos de espetáculo, com este espetáculo. Que legal. E esse espetáculo vai fazer o seguinte: vai terminar aqui em São Paulo, né? E depois vai correr as cidades. Aí, em seguida, nós já temos Recife, Hum. João Pessoa, Florianópolis, Rio de Janeiro, e depois já não me lembro, e algumas outras. Ah, que legal. É bom, né? Tem que botar Vitória nesse roteiro, minha cidade querida. É, é, a, a, é esse é um roteiro é um espetáculo que eu entendo não só divertir, emocionar, como contar a história do homem Jesus. Ele é o homem mais inteligente da história, que o Augusto Cury teve uma sacada muito legal, que foi justamente a de pegar este homem e pesquisá-lo sob o viés das ciências humanas, já que o próprio Augusto Cury se dizia ateu até então. E aí ele mesmo também confessa, assim como ele descreve ao longo do espetáculo, que ele também, não é que ele se converteu a qualquer religião, não é isso, mas ele passou a se deparar com este homem que de fato existiu e considerado por ele mesmo, enquanto um neurocientista, pesquisador, de fato o homem mais inteligente da história, por ter tido Uhum. gestão da emoção e inteligência para lidar com todas as adversidades a que ele era envolvido, né? Sim. E por pregar o amor o tempo todo, né? Então, diante de tantas características de seres humanos, personalidades, pessoas do bem, pessoas do mal. Então, né, ele né, acolheu pessoas que tinham digamos, não sei se posso dizer ausência de luz ou do mal, enfim, cada um com a sua denominação, a sua Sim, é. crença, né? Aham. Mas, mas Jesus, querendo ou não, acolheu a todos e dizia só coisas que eram para transformar pessoas para um lado positivo, para um lado de fé, de crença, de continuidade, de longevidade, né? De Uhum. felicidade. Então, é um homem de fato inteligente por passar por esses diversos pontos, né, de uma forma que tinha tudo para que ele pudesse reclamar, achar ruim, ser triste, e no mínimo ele foi o contrário, né? Ele tentou se manter, né, na medida do Uhum. possível, ali, né, ciente
pregando o mesmo amor, tentando converter as pessoas, ajudar as pessoas, dando palavras sábias o tempo todo. Enfim, daí essa sacada do Augusto em dizer que ele, de fato, descobriu o homem Sim, mais inteligente da história. e é verdade, né? É o homem mais inteligente da história. É, A história dele já diz isso, o que é muito importante para que, nesse momento em que o amor é tão difícil, o amor ao próximo, isso. depois pós-pandemia piorou, né? Nesse momento, então, eu acho que essa peça traz uma mensagem muito interessante, traz uma mensagem muito boa, né? É, Ah, eu me sinto de fato um privilegiado por carregar essa mensagem, né, ao longo, por enquanto, do nosso país, porque, segundo o nosso produtor, a gente também tem um projeto aí para ir a Portugal, depois Estados Unidos, enfim. Mas eu fico muito feliz de legal. levar essa mensagem, que de fato também vai de encontro com o que o Daniel pensa. O Daniel Uhum, Sá é um cara que, na vida inteira, né, uhum. com as dificuldades, adversidades, que é natural da profissão ser artista, mas é o cara que, de fato, buscou sempre ter fé, né? Mesmo com tudo extremamente difícil ou praticamente impossível, eu sempre pensei, cara, eu preciso acreditar, porque se eu desistir, acabou. Então, ou eu acredito ou acabou. Então, sabe quando Exatamente. você vai buscando, de fato, encontrando meios para se encontrar ou se sentir feliz E, mesmo, né, com o que eu tinha sim. ou com o que eu não tinha. Se Uhum. sinta feliz, esperançoso, tenha fé, porque, né, tudo pode acontecer. Isso é ser inteligente. É ter fé, acreditar em si mesmo e acreditar em Deus e que tudo é possível para Deus. Isso é ser inteligente, né? Ah, Total. então, a peça é muito importante, essa mensagem que traz, por conta disso, né? Vamos ser inteligentes, ter fé e acreditar, porque as adversidades que Jesus passou, puxa vida, né? Ninguém mais É, passou eu, no mundo. eu costumo É, eu, cu- eu costumo sempre falar aquela passagem dele que o planeta inteiro conhece, que é ele, quando estava ali sendo crucificado, ele diz: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. É muito É, curioso, é é, muito curioso. é muito lindo, é muito É, lindo. Ele pedir perdão ainda para os seus carrascos. Isso é muito exa- lindo. É, exatamente. mas vamos lá. Você nasceu em São Paulo, mas andou pra caramba. Foi parar em Belo Horizonte, estreou em Belo Horizonte como ator, de teatro, né? Porque depois você foi para o Rio para fazer novelas também. Então, Belo Horizonte foi a sua estreia, protagonizando a comédia Casa, Dinheiro e Roupa Lavada, né? Isto. Que é uma adaptação Uma adaptação, uma do, adaptação do Primo da Califórnia. isso, de Joaquim É, Manuel Joaquim Manuel de Macedo. E eu de já Macedo. estreiei Uhum, assim com o privilégio de poder protagonizar esse espetáculo, que tinha um viés total para comédia, até porque o próprio espetáculo era um vaudeville, né? Que uhum, essa a gente chama de comédia de costumes, que uhum, esse entra e sai, essa movimentação que uhum, tem de atores, de situação, isso uhum, tudo se torna muito engraçado e uhum. dinâmico, né? Então, Sim. foi muito legal, um desafio maravilhoso como ator, né? Que eu estava ali lá em 2000 ou 2001, estava ali começando ainda. Pois é. E você fez Fausto também. Fausto de É, Goethe. Fausto é é, incrível, né? Um espetáculo. Aí eu já estava no Rio de Janeiro. E Fausto, Fausto também, aí num outro extremo, já que eu estava é um falando outro extremo e é um de- desafio, né? É, é, É um porque desafio. é uma outra temperatura, é um outro mood, é uma outra densidade, né? É uma Uhum, história onde também falamos aí
para quem acredita ou não, de um lado espiritual ou religioso, né? Porque Uhum. é isso, né? Fausto vende a alma ao diabo, né? Em troca dos prazeres da carne, né? Sim. Enfim, é complexo, bem complexo, mas foi Com- também incrível ter participado desse espetáculo no Rio de Janeiro. e eu louco para assistir, Fausto, porque é uma história interessantíssima. Bom, você passou por É, também, foi Trem Fantasma, comédia romântica. Isso aí voltando lá atrás, 2010 e, juntos, você já havia estreado na televisão em 2004, fazendo um episódio exatamente. da Diarista Imperdível, que eu amo, né? Você E, fez Luiz, isso é. Eu falo que eu de fato sou muito iluminado, porque a minha primeira participação na TV foi nesse Uhum, seriado, que era um grande sucesso na época, e uhum, eu caí no episódio que eu participei, né? Eu caí numa cena que era uma cena grande de final de episódio, e eu literalmente contracenava com Diogo Vilela, Luiz Cardoso, Gira Paz e Cláudia Cláudia Rodrigues. Rodrigues. Então, É, e eu ali, coitadinha, primeira vez na TV, assim, meu Deus do céu, quem sou eu aqui? e a Cláudia, que acho que a gente conheceu há tempos atrás e que continua até hoje, ela sempre foi muito generosa, né? Com as É, pessoas. Eu acredito que com os colegas de é, trabalho é, também. E eu estive com divertida, eles né? ali, muito, não, isso sem dúvida, né? É, tanto que ela se tornou, né, essa personagem múltipla e engraçadíssima, enfim, tornou-se a diarista, literalmente, né? É. Infelizmente, só tive a oportunidade de estar com todos eles ali, nesse momento, né? Aham, Mas aham. o tempo que eu fiquei ali, estando com todos, de fato, que eu senti de todos, e olha que legal, né? Só gigantes do meio artístico, né? Do meio da interpretação, Uhum. e todos muito queridos comigo, porque era a minha primeira vez. Eu tremia igual vara verde, igual não, tremia mais que vara verde. Imagino. Porque porque as pessoas falam, né? Ah, não, mas você é ator, você está acostumado. Uma coisa não tem a ver com a outra, porque antes do ator eu sou ser humano, e o ser humano quer fazer Isso. bem feito, não quer errar, quer sair Aham, bem, quer que tudo dê certo. Então, o medo é nesse sentido, né? Não é medo de exatamente. E fazer, eu acho é que de interpretar. quando eu converso com vocês, atores, atrizes, todos me dizem que o friozinho na barriga faz parte. Se você não sentir isso, aí você já não dá mais, sabe, não está mais Exatamente. na, na, na- no clima da dramaturgia, porque o friozinho na barriga que te provoca as emoções, enfim, todos me dizem que sentem até hoje. Isso é muito bacana, né? É, não, e até aproveitando isso que você está falando, é tão verdadeiro para mim, porque só com o homem mais inteligente da história, a gente vem fazendo, como a gente já tem aí praticamente 1 ano e meio, a gente vem fazendo, e claro que todos nós, um elenco de 6 atores talentosíssimos do palco, somos 6 do palco, e aí, obviamente, 6 cabeças muito pensantes, a gente vai fazendo o espetáculo e a gente também vai se sugestionando de Sim. por que não melhorarmos aqui, ali e acolá. Mas onde é que eu quero Ah, chegar? Quando a gente vai aperfeiçoando, Luiz, quando a gente se reúne para reensaiar novas adaptações, para novas melhoras, eu acho que a gente já fez isso umas 3 ou 4 vezes durante esse um olha. ano e meio, e todas as 3 ou 4 vezes que eu ia fazer o mesmo espetáculo, só com algumas melhoras, bicho, era como se eu estivesse fazendo pela primeira vez. Eu estava ali nervoso, tremendo, boca seca, a barriga roncando, uma loucura. É uma doideira, né? Bom, e você participou do grande sucesso da teledramaturgia brasileira, que é o Carrossel, né? Isso foi um estrondo de sucesso, né? Você fez o Eu fiquei Frederico Carrilho, né? o famoso pai da Carmen. É.
Eu fiquei muito, Então, eu fiquei muito feliz com esse trabalho, porque eu considero mesmo que esse trabalho foi o trabalho que me jogou, me mostrou mais para um público maior, né? Então eu tive sim. mais visibilidade em função do alcance da novela, sendo uma novela infanto-juvenil, né? Da popularidade que tem o SBT, né? E Uhum. então foi de fato um personagem que até hoje, você vê, a gente gravou, foi ao ar em 2012. Estamos 11 anos depois, 2023, e onde eu vou, principalmente em São Paulo, é assim, Uhum. gente é o pai da Carmen, não lembra nem do nome Frederico Carrilho. Gente é o pai da Carmen. Então, assim, é incrível como esse personagem me deu essa oportunidade de de poder mostrar o meu trabalho, né? Ao Uhum. mesmo tempo, foi uma delícia trabalhar no SBT. Quando eu fui aprovado, eu tive também a notícia de linda, que eu fiquei tão emocionado quando a diretora de elenco da época, Tina Pacheco, que ela disse para mim, Daniel, eu peguei o seu material, a gente pegou o seu teste e apresentamos para Iris Abravanel e para a equipe dela, e foram eles que te aprovaram, nem fui eu. Então eu fiquei assim, Daniel, fiquei, sabe, tão maravilhado, tão orgulhoso, tão Bacana, feliz bacana. com aquele momento, né? E tive a Uhum. oportunidade nessa novela de ser dirigido por Reinaldo Buri, né? Que já se foi também e é uma figura lendária porque faz Lendária parte dentro da da. história da TV no Brasil, né? Exato. Era diretor desde TV Tupi, TV Excelsior, passou por TV Globo, passou por todas, né? Um grande diretor, tive essa grande oportunidade. E eu acho interessante que o SBT, eu estava entrevistando alguém do SBT há uns dias atrás. Eu vejo que é muito interessante do SBT o carinho que eles têm com os próprios artistas, com os artistas deles. Eles abrem as portas de uma maneira. Eu acho que isso vem do grande Silvio Santos, do grande homem que é Silvio Santos, grande comunicador. Não existe ninguém no Brasil e quiçá no mundo que tenha essa fórmula que Silvio Santos tem, dele trazer o E eu, SBT, fazer dali a sua casa, a casa dele, a extensão da casa dele, fazer você que recebe, que é recebido lá, como sua casa também, o carinho, essa coisa toda que ele dispensa. Eu, é muito interessante isso, né? e eu assino embaixo do que você está falando, porque eu fui prova disso por trabalhar lá. E você tocou num ponto muito sutil e peculiar, que é o que eu senti quando eu trabalhava lá, que era o quê? Eu me sentia em casa. Luiz, era uma delícia, porque sabe quando você é bem recebido, bem acolhido, tudo é tão natural e normal, que você fala, gente, Uhum. estou na sala da minha casa. Aham. Exatamente. E lá eu vejo que é assim, todos os artistas que fizeram novela, que fazem, enfim, todos falam a mesma coisa. É muito interessante essa forma do Silvio, que é único, único, É, único, único. e um detalhe também que eu achei muito bacana e eu quero te contar que eu tenho até gravado, que me deixou muito feliz nessa época também, porque essa novela já tinha, claro, já era um fenômeno, né? Porque ela partiu Uhum. da adaptação da original, que não é todo mundo que sabe, de um roteiro original argentino, mas a gravação mexicana exibida em 1991 pelo SBT é que fez o grande sucesso. E Da aí, novela quando na a Iris América Latina, enfim, em todo mundo, né? E aí, quando a Iris adaptou, ela deu, na época, uma entrevista para o jornalista Roberto Cabrini, para um programa do SBT, que se chamava Conexão Repórter. Uhum. E aí, essa entrevista era para falar de Carrossel, contar a história e tal. E aí, Roberto Cabrini pergunta para ela qual era a história que ela achava que ela mais se identificava, que ela achava que tinha o retrato da sociedade brasileira e a história que mais cumpriria a função social de trazer uma mensagem para o brasileiro. E ela Sim. falou a família da Carmen. Por quê? Aham. Porque a família da Carmen era essa história, né? O pai
que é o que eu fazia o Frederico Carrilho, era um pai Uhum. pobre, porém um pai honroso, e ele tinha dificuldades, era inseguro, justamente pela falta Uhum. de circunstâncias, de oportunidades, Condições. de capacidade. A Uhum. autoestima dele é lá no pé, então ele era Uhum. inseguro, e aí com isso ele tem um momento que ele pensa ele começa a atrair a mulher para fugir da família, mas aí essa família resgata ele e ele pede desculpa, ele se redime, e aí a família consegue emprego para ele, e aí onde ele começa a entrar no eixo, e aí se mostra, de fato, responsável, um pai atencioso, um pai que quer sim cuidar da filha. E essa é a Uhum. história do brasileiro, né? Que É. é E o é o brasileiro telespectador trabalhador, o ama, brasileiro que né? corre atrás. É. É o brasileiro que, se der Uhum. oportunidade para ele, ele vai Uhum. vencer. Com Entende? certeza, com certeza. Brasileiro é um povo danado. Eu acredito É, muito no povo brasileiro, no povo. Eu acredito em nós, brasileiros. A gente é capaz de fazer qualquer coisa, sobre qualquer situação, sobre qualquer governo, sobre qualquer história, sobre qualquer situação mesmo que se passe. Nós somos exatamente. capazes, a gente se faz capaz, a gente tem uma força que vem não sei de onde, mas que vem. Exatamente. Acho que o brasileiro é acostumado a apanhar e fica casco duro, né? Fica com casco duro. Então, Não, na verdade, e a maravilha é a criatividade, né? E assim, nada joga para baixo. E nada. vamos embora, não tem tempo ruim, vamos embora. Exatamente, exatamente. Mas tem muita coisa, olha. Você foi Viriato Prazeres, Em né? Novo Mundo, uma No- história também que contava a independência do Brasil, né? Novela Uhum, exibida no horário das 18 horas pela TV Globo, uma uhum, delícia ter feito. E eu fazia o dono do teatro, e que, na verdade, uhum. esse é um dos personagens que existiram na história, e eu já fiz 3 personagens que existiram na história. E esse é um Sim, deles, que é o Viriato Prazeres, que era o dono do teatro na época, e conta-se que naquela época, de fato, o dono do teatro da época barrou a Domitila, que era amante de Dom Pedro, na frente de toda a sociedade, para que ela passasse esse vexame e pudesse ser, digamos, excluída, né, da vida de Dom Pedro, né? eu assisti todos os capítulos. Eu assisti. Eu amei essa novela. Eu amei essa Foi novela. incrível. Novo O Mundo Alê foi. Masson é um autor incrível, sou muito fã, o conheço há muitos anos, fui convidado por ele, fiquei extremamente feliz. Então, foi de fato muito lindo. Eu amei, eu gostei demais dessa novela. E Bom, tanto que a continuidade, e tanto que teve continuidade, que foi nos tempos do é, Imperador, e foi é, em cada M, ano passado. exatamente. E você ganhou o prêmio de melhor ator, foi E olha que isso? alegria. Esse, na verdade, Luiz, eu ganhei 4 Hum. prêmios e uma É. indicação, sendo um prêmio brasileiro no Festival de Cinema de Bento Gonçalves, Uhum, outros 2 nos Estados Unidos, um na cidade de Maryland e outro na uhum. cidade de Nova York. The Sunny Festival? Ganhei um em Londres, na Inglaterra. Olha, Hã? The Sunny Festival. The Ganhei um Sunny em Londres, na Festival foi. Inglaterra, e Hum. tem o The Cine Festival nos Estados Unidos, em Maryland, se eu não me engano. É, ou seja, 2 nos Estados Unidos, 2 na Inglaterra e um no Brasil. Todos esses prêmios, olha que legal, vieram através do curta-metragem Entre Olhares, onde Isso eu que eu ia faço citar. um dos Uhum. protagonistas, que é o Sandro, né? E ele tem uma relação com a Maria, que é a outra protagonista, uma atriz que eu amo de coração, está na minha história, uma atriz incrível, mineira também, porque eu, Sim. por ter, mesmo tendo nascido em São Paulo, mas Hum. tendo me tornado ator em BH, me considero mineiro de coração. Então, Claro. essa história é uma história onde ela faz uma cega e ela é cega, né? E o Sandro é casado com ela, cuida dela, porém, narra a história deles, que é uma história triste, mas
há um momento de redenção, de superação, mas depois desce ladeira abaixo de novo. E eu não quero contar tudo porque, para quem não viu e ainda vai ver, é um spoiler, Precisamos né? ver, então não me conte, não. Eu gosto Então, muito de, é eu lindo. gosto muito de cinema, de TV, de teatro, eu sou apaixonado. Eu, eu sei, se eu não fosse jornalista, eu seria alguma coisa ligada à dramaturgia. Ah, que legal. Eu já tenho o meu, o meu registro no Sated Rio como diretor de produção, mas nunca Que exerci. legal. Nunca exerci a Ah, profissão. mas vai chegar o momento. Uma hora dessa eu vou produzir alguma coisa e Daniel Sati vai estar estará entre os protagonistas. Hein? Já pensou? Conte comigo. Pois é, Conte uma comigo. Ah, produção de Luiz, Luiz inclusive, é até Alberto. muito legal. Hum. Inclusive, até só para te dar mais uma informação que eu acho que é muito legal desse curta, que pelos festivais de cinemas do mundo, ele já ganhou mais de 72 prêmios. O Isso. curta-metragem foi premiado em todas as categorias, todas. Figurino, direção, luz, visagismo, ator, atriz coadjuvante, enfim, todas as categorias esse filme foi premiado. É um filme lindo. Ah, gente, eu vou procurar. Está em alguma plataforma? Eu vou procurar. Ainda não, porque Ainda. ele não pode ser exibido, porque ele ainda está correndo os festivais de cinema. Mas Ah, para você, eu vou dar o acesso VIP para você ver. Oba! Isso é mais que presente de aniversário, hein? É mais um presente de aniversário. Meu aniversário não acaba nunca. Oh, delícia! Ah, meu Deus! Que bacana. Olha, o homem mais inteligente da história está no Teatro Liberdade. Que horas? Aos sábados, às 20 horas, e aos domingos, às 19 horas, até o dia 30 de abril. E aí, depois disso, a gente começa a fazer turnê pelo Brasil. Então presta atenção, gente. Eu não fui, mas eu sei que é bom, já ouvi dizer que é muito bom. Você vai se divertir, se emocionar, e eu também vou, porque eu vou esse final de semana. Então, e Oba! depois eu conto mais para vocês. Eu vou esse final de semana, com certeza. Ô, meu querido, você estreou em março também no longa O Faixa Preta, a verdadeira história de Fernando Tererê. É Isso. isso? Esse é um dos três. Eu falei que eu fiz três personagens que existiram. Um eu vi Ato Prazeres, que essa história aconteceu. A outra Uhum, foi lá em 2015, em Dez Mandamentos, na Record. Eu fiz o uhum, oficial egípcio Panarrazi, que era uhum, o oficial que é morto por Moisés, e sem essa morte uhum. desse egípcio, não tem como contar a história de Moisés, está relatado na Bíblia, é o Êxodo, é a passagem lá, enfim. E esse, agora, é o terceiro personagem que existe, esse está vivo, chamado Alexandre Paiva, é o Gigi, o apelido dele, um dos fundadores da Academia Allianz aqui no Brasil e agora no Sim. mundo todo. Ele mora, inclusive, nos Estados Unidos. E eu fiz esse personagem nesse filme que é uma história de superação incrível do grande lutador de jiu-jitsu Fernando Tererê, que então o Alexandre Paiva ele acolhe esse garoto quando ele tinha lá seus, sei lá, 9, 10 anos de idade, começa a ensiná-lo a lutar, né? E aí ele, um morador da comunidade, tem diversas dificuldades, né? Mas o Gigi está sempre do lado dele, tanto como professor, quanto como momentos que até mostram no filme, quando ele não consegue voltar para casa por causa de tiroteio, não consegue chegar até a sua casa, né? Tinha lá uma Sim. guerra entre polícia Por causa da triste e realidade das traficantes. favelas, é. Exatamente. E aí, É. nesses momentos também, o Alexandre Paiva acolhe ele na casa dele. Então, assim,
é, de fato, uma pessoa que foi muito próxima e foi, né, um grande responsável para que ele se tornasse 5 vezes campeão mundial. Por que é uma história de superação? Porque, justamente, durante essa caminhada dele, ele se envolve com drogas, ele tem uma caída muito violenta, e depois acontecem umas coisas também que eu não posso contar, porque está aí no streaming, na HBO Max, para todo Sim. mundo assistir, mas acontecem Uhum. algumas coisas onde ele tem uma superação incrível e volta a ser campeão mundial de novo. Olha que Então, legal. assim, Aham. é lindo, é emocionante, de fato, e é bonita a história, é bonito de se ver. E o Fernando Tererê também é vivo, mora lá, enfim, de fato uma alegria muito grande esse filme estar, inclusive, sendo exibido pela HBO, que é essa plataforma, né, de alcance mundial, né? E o filme está É, traduzido, dublado, tanto em inglês quanto em espanhol. Então, é literalmente para o mundo inteiro. pois é. E felizmente temos as plataformas de streaming. Graças a Deus que nós temos. Graças a Deus. Graças a Deus que a arte se expandiu. Olha, brigadíssimo pelo seu tempo. Adoro você, Daniel. Você é de uma gentileza incomum com Oh, os, amado, os obrigado. seres humanos É de, hoje em dia. É incomum. é, Você é um cara. Eu estava falando com o Giovanni. Giovanni, que pessoa maravilhosa que é o Daniel, né? Gentilíssimo. É bom estar com pessoas assim, sabe? É bom estar Luiz, ao então, lado. então, então, aproveitando, conte comigo, não só como profissional que você é, mas como amigo. Estou à sua Com disposição certeza. de fato, eu faço questão, eu também adoro a sua energia, adoro tanto o trabalho de vocês, mas a energia sua e do Giovanni, que também Obrigado, querido. acho seres Obrigado. humanos legítimos, autênticos, do bem, com pessoas de valores. Isso que me interessa, pessoas que têm valor. Graças a Vocês Deus, têm valor. né? A gente é assim, você é assim. Um beijo grande. Adorei te encontrar aqui, mesmo que pela internet, mas é sempre bom te encontrar. Vamos marcar, hein? Meu lindo. Vamos Isso, marcar. vamos marcar. E eu também, eu que quero te agradecer por essa oportunidade, porque sem vocês também a gente não consegue mostrar o nosso trabalho. Então, obrigado pelo interesse, pelo espaço de eu poder falar um pouco da minha vida, por essa capa que, olha que delícia, gente, que delícia ser capa, gente. Obrigado, obrigado, Para a obrigado gente é uma mesmo, honra. viu? Eu fico feliz de coração mesmo. Um beijo grande, querido. Fica com Deus. Obrigado, obrigado. Obrigado, beijo para você, beijo para o Giovanni. Vamos marcar. Tá bom.